Oi, pessoal, boa noite. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai fazer a live com a doutora Fauziane sobre pequenas mudanças e grandes resultados. Achei o tema bem inspirador. Gente, se alguém quiser chamar algum amigo, é só apertar a flechinha chamando o amigo, que é bem legal. Oiê, Oi, tudo tudo bem? bom? Tudo Tudo bem, bem, e graças a você? Deus. Tudo E bem. aí? Estamos aqui, um friozinho, né? Já tá esfriando, né? É, mas legal. Estou empolgada para falar de um assunto que eu já venho falando há bastante tempo. E eu achei bem legal o tema, achei bem interessante. Eu também estou curiosa. Na verdade, eu dei uma listada aqui nos pontos principais, né? Eu listei aqui 10 pontos para a gente organizar, porque na verdade mudanças precisam de organização, você precisa se organizar para quando você determina, ó, eu não quero mais esse estilo de vida, eu não quero mais me sentir mal com o meu peso ou com a minha saúde. Não dá para você. A atitude atual, né, da maioria das pessoas é entrar na internet e querer achar uma solução rápida. Ah, então eu vou seguir isso, eu vou fazer aquilo. E acaba que a frustração vem muito rápido, né? Você acaba se Vem. frustrando. Em uma semana, duas, você já largou ali o barco, e aí depois vem aquele sentimento de derrotismo, né? De que você. Alguns se vitimizam, porque não deu certo, porque coloca um monte de defeito na dieta ou naquela estratégia que adotou. E ao mesmo tempo tem pessoas que já se colocam como derrotados, né? Que já era. Então, Desiste de tudo, né, Paulo? oi? E desiste de tudo, E larga desistir de tudo. tudo. Só que não adianta, porque vai ter que voltar a fazer alguma coisa, porque senão você passa a sobreviver, você não vive mais, você sobrevive, né? É cada É, vez mais medicamento, e você sabe que você não se sente bem, mas você continua com aquele hábito porque você aprendeu daquele jeito e aí você vai se perdendo, né? sim. Então, tem algumas práticas. E aí, tipo assim, antes de ir nessa questão de, vou pegar uma dieta pronta, eu vou fazer o que a internet está mandando, eu acho que tem alguns pontos cruciais que a gente pode implementar. E que já vai fazendo a diferença ao longo do tempo, né, no dia a dia, assim. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o ponto da organização mesmo, né? De você se organizar. Então, bom, o que que eu quero para minha semana? O que que eu quero para o meu dia? Tem algum momento do dia que você acorde e fale, né, com você mesmo, assim, sentar e colocar como vai ser meu dia, né? A gente tende a planejar o trabalho, planejar reuniões, enfim, mas não planeja como vai ser a sua alimentação naquele dia. Então, isso leva 5 minutos, 10 minutos, né, para você organizar ali rapidinho numa folha de papel como que vai ser o seu dia alimentar. E assim, é um exercício também de autoconhecimento, né? Então você passa a lembrar, ontem quando foi à tarde eu fiquei com vontade de doce, ou eu me saboto a hora que eu chego em casa, porque eu já chego com muita fome, enfim. Então, se você se programa,
você consegue ir se autocorrigindo ao longo do dia, né? Então você consegue colocar lá, então 5 horas eu chego morrendo de fome em casa, então peraí que eu já vou deixar alguma coisa aqui no meio do caminho, um snack, vou levar uma sacolinha com alguma coisa, uma bolsa térmica, enfim. Então, o planejamento é a base de tudo, né? E aí você, às vezes, acorda naquele atropelo, naquela coisa de sem se planejar, aí vai ser o que tem mesmo, você vai consumir o que aparece na sua frente, né? Então, acabar, em primeiro lugar, com essa falta de planejamento, essa falta de noção de como vai ser o dia, é uma estratégia muito legal. Aí, já levando para essa linha, eu pensei numa questão do que a gente precisa, né? Consumir alimentos, a base de uma alimentação saudável é uma base, uma alimentação que é com menos industrializado, com mais alimentos in natura, né? Aí só de pensar nisso, as pessoas falam, então é fácil. Só que ao longo da nossa correria, do dia a dia, você quer uma coisa mais prática, aí você acaba indo pro industrializado. Às vezes você nem quer ir pro industrializado, mas você vai. Justamente... desculpa, o que eu percebo assim, pelo menos em mim, quando bate a fome, eu não quero parar para fazer uma omelete ou algo que eu goste. É hora que bate a fome mesmo, a gente pega o que tem pronto, e aí você não se organizou, você não fez, e aí pronto, aí você estraga tudo muitas vezes. Exatamente. Então, isso é a questão do planejamento, justamente, né? E aí, você planejar essa semana e colocar ali naquele momento. Se você pensa assim, bom, eu sempre chego em cima da hora, não tem como eu preparar aquilo naquele momento. Hoje em dia tem muitas pessoas que conseguem, que fornecem alimentos feitos, né, de uma forma mais natural. Tem até alguns supermercados, você já acha ali algum snack mais natural e tal. Então, dá uma averiguada nisso e ter opções mesmo no freezer, né? Que você possa simplesmente utilizar ali. Esse é um ponto principal. De você ter a coisa, né? E não ter o que o que vai te atrapalhar. Então, refinado, essas coisas, não é para fazer parte da compra, né? Do dia a dia. É para você ter ali, numa ocasião que você tá com alguém, ou que realmente vai comer fora, enfim. Mas não é para fazer parte da sua lista de compras. É isso que eu bato muito na tecla com os meus pacientes. Inclusive, tipo, os ultraprocessados e alimentos como linguiça, salsicha, essas coisas, tá muito ainda na alimentação do brasileiro. E são coisas que tem pessoas até que têm valor afetivo, tem uma associação afetiva com esse tipo de alimento, né? Mas que não é para fazer parte, né? Então, e aí antes de você pensar nas coisas assim, então tá, então nada disso pode fazer parte. Então já era, eu tenho que cortar um monte de coisa da minha dieta. Aí que também mora um perigo, porque você começa naquele sentimento de restrição, eu não posso, não posso, não posso. E isso é muito sabotador. Então, antes de você ficar pensando no que você não pode, você tem que pensar no que você deve incluir. Não adianta você começar uma dieta pensando, com aquele pesar, tipo, eu não posso mais comer isso. Se faz uma diferença muito grande para você, mesmo que seja um alimento ultraprocessado, que nem a gente falou, não precisa ter uma exclusão, precisa ter uma dosagem, então. Até o momento que o seu corpo vai até rejeitar aquilo, porque não vai te fazer bem, né? Você vai entrar no processo de que você tá comendo cada vez coisas melhores pro seu organismo e tal. E aí você começa a ver que certas coisas não são mais aceitáveis pro seu organismo. Então, além dessas coisas de você procurar quem produza para você uma coisa que você às vezes não tem tempo de fazer, né? A organização semanal de você pensar assim, não, então segunda-feira ou terça-feira eu vou separar um momento do meu dia para efetivamente eu fazer algumas coisas para eu já deixar na minha geladeira, né? Isso tem que fazer parte, ou a base de alguma coisa, vou cozinhar um grão, que daí eu já vou deixar pronto, quando eu chegar eu só coloco, sei lá, vou fazer um tabule, já tenho a quinoa cozida, né? Então, algumas coisinhas básicas fazem muita diferença, porque torna viável aquela dieta. Então, não adianta você fazer, pegar um cardápio lindo e maravilhoso, mas você não ter ferramentas para colocar aquilo em prática, né? Então, trabalhar as ferramentas, então eu não tenho mesmo nenhuma aptidão para cozinha e tal, eu tenho que me alinhar com produtores, com pessoas que realmente vão conseguir fazer isso para mim e se organizar. E assim,
a gente tem muito aquela coisa assim, a gente quer uma preparação, né? A gente quer algo mirabolante, tá? Mas tem alguns alimentos. Ontem mesmo, aqui no café da manhã, tinha uma mandioca que chegou aqui do sítio e tal. E eu ando até perdendo mandioca, porque chega, aí eu não tô naquela correria, não preparo. E eu falei, nossa, que eu vou dar de café da manhã e tal, para as minhas filhas, né? Aí eu peguei, por que que não descasca essa mandioca, já cozinha, né? E aí o café da manhã foi a mandioca. E aí o meu marido tá falando, nossa, mas mandioca no café da manhã e tal. Falei, nossa, mas experimenta, né? Porque primeiro tem aquele choque. Mas aí você vê que às vezes é mais saboroso até do que um alimento industrializado. Você vai já procurar um pão, você vai procurar alguma coisa, mas eu demorei 10 minutos para cozinhar uma mandioca, né? Então, assim, a gente cria algumas barreiras mentais, estereótipos de café da manhã. Não, café da manhã tem que ter pão, tem que ter. Então, só curiosidade, né? Como é que você faz? Porque, no caso, fez essa mandioca, você só cozinhou e depois você passou na chapa com manteiga ou não? Foi como eu já fiz em cima da hora, assim, eu só cozinhei mesmo e coloquei sal na água e depois um fiozinho de azeite, meu marido comeu com manteiga. Então, é básico, assim, né? E experimentar, tentar trazer, porque a gente tá muito com um paladar muito viciado naquele excesso de sal, naquele excesso, né? E aí, mas quando você traz uma coisa in natura, assim, essa abertura é um dos pontos que eu tinha colocado aqui. Você está aberto para o novo, para o diferente, o que nem é novo, mas que você rejeitou há muito tempo, né? Então. E aí, por exemplo, elas comeram uma mandioca de manhã cedo. O que acompanhou de bebida? Porque geralmente o brasileiro assim, pãozinho com manteiga, o pãozinho com requeijão e o café com leite. O que as meninas tomaram junto? As minhas meninas, a Maeva, a mais velha, tem intolerância à lactose, né? Então eu faço para ela o leite de amêndoas. E isso é uma coisa também, eu não faço todos os dias, eu faço a cada 3 dias, aí eu já deixo pronto na geladeira, porque dura mais ou menos isso. Aí ela tomou o leite de amêndoas com achocolatado. Tem um achocolatado que é da Native. Eu tenho até um slidezinho que mostra alguns produtos industrializados que são mais do bem, assim, né? E esse achocolatado é orgânico, tem menos açúcar, enfim. E é o que eu uso aqui em casa com elas. Quando não tem, eu uso cacau mesmo, coloco um açúcar mascavo, um açúcar orgânico, enfim. Mas elas gostam muito de chá também. E aí a minha outra filha tomou chá, e aí Mas também foi uma coisa assim que falava, nossa, porque o meu hábito na casa da minha mãe, na minha família e tal, era mais também simples, né? Apesar da minha mãe se importar muito com a dieta em si e tal, mas as crianças, né, tendem para essa parte, né, do leite com achocolatado, enfim. Mas não vou falar para você, eu adoro leite de amêndoas, já tomei industrializado, mas o dia que eu fui fazer, é complicadinho de fazer esse leite, né, demora pra caramba. Vai lá no meu feed. Não demora nada. É falta de hábito mesmo, né? Assim, tem que ter o instrumento, por exemplo. Eu peguei uma fralda, que era dessas de pano, e esterilizei e deixei na cozinha ela que eu uso, né? Hoje em dia você encontra em casa de produto natural até o voal já feito, com elastiquinho e tal. Tendo isso, ou a fralda, né, que nem eu falei, é rapidinho, porque na verdade você deixa ali às vezes eu esqueço de deixar de molho, mas mesmo assim eu faço sem deixar de molho mesmo. Daí eu lavo aquelas amêndoas lá e bato com água fervente e coo. É isso. Né? Só isso? Só isso. Aí o trabalho é o quê? Lavar o liquidificador e aquela farofinha que sobra, né, a amêndoa que sobra no pano, você já tem que arranjar alguma utilidade para ela, porque ela não tem uma validade muito longa, né? Então, ou eu já coloco no forno, espalhado numa forma para secar e virar uma farinha, ou eu já coloco, tipo assim, bati o leite, já jogo de volta aquele restinho com ovo, com chocolate, cacau, essas coisas, e bato um bolo. Tem algumas receitinhas assim. Então, e aí fica gostoso, fica molhadinho e tal. Então, você já aproveita, é o aproveitamento integral, né, do alimento. Então, isso também é uma barreira, porque, que nem eu falei, você está acostumado a abrir a geladeira, pegar ali uma coisa, tá outra, já faz e já era, né? Mas quando você vê quão simples pode ser,
E quando você se prepara para isso, ó, então beleza, não existe você fazer uma coisa sem um mínimo de esforço, né? Então eu vou mudar meu hábito, eu vou me esforçar um pouquinho. Mas você acaba se surpreendendo, porque pode ser muito mais simples do que você pensa, né? A gente coloca uma história na nossa cabeça, e eu colocava essa história em relação às minhas filhas, inclusive. Eu falava, não vou dar chá para elas, né? Será que vai... E aí, devagarzinho, um dia vai falar não, outro dia vai falar, tá bom, um pouquinho e tal. Outro dia já vai se acostumar com aquilo e vai, entendeu? A mesma coisa nós estamos... Oi? E o chá que você faz para elas é chá de sachê ou é chá que você pega a planta mesmo e coloca na água? Como que é? Depende do dia, depende da pressa, né? Eu tenho chazinhos de saquinho e tenho as ervinhas aqui espalhadas pela casa. Hortelã, manjericão. Aí quando eu tô... E elas gostam, inclusive, dos mais frescos, né? Mas aí eu coloco muitas vezes o saquinho mesmo, porque é correria. E aí e tá tudo bem, né? E essa coisa assim é melhor o feito do que o perfeito. Isso que é a questão. Sim. Então as pessoas colocam barreiras e se colocam como... isso aí é impossível pra mim. E já deletam, né? Então você não precisa acordar amanhã e passar a fazer, não, porque eu vou fazer leite de amêndoas, eu vou fazer hambúrguer vegano. Não é isso. Você vai começar devagar, você vai, hoje eu vou mudar o meu leite, ou às vezes você nem tem necessidade de mudar o leite, mas você se favoreceria melhor, às vezes melhorando a qualidade do pão que você usa, ou a qualidade do leite que você usa, né? Essas questões básicas. Então trabalhar primeiro isso. E aí, então, antes eu vou trocar o meu lanche da manhã, que era bolacha, eu vou trocar por uma fruta e vou agregar ali, a castanha tá cara, então eu vou colocar, sei lá, uma semente. Então tem várias possibilidades e a gente precisa se abrir mais para isso, né? Romper essas barreiras é um dos pontos, de achar que tudo tem que ser muito dificultoso e muito elaborado. Não precisa, né? Você pode simplesmente fazer com que você tenha ali naquele momento. E focar na questão do nutriente. Então, muitas vezes a gente fica, eu vou contar caloria, que coisa chata. Às vezes você já tá cheio, com um monte de problemas, às vezes a pressão tá alta, o colesterol tá bagunçado. Você já se favorece só de pensar no nutriente. Então, no que é mais nutritivo? Se colocar em jogo ali, bom, o que é mais nutritivo aqui? Se você vai pelo nutriente, você tem muito mais chance de você ter sucesso naquilo, porque a estética ela é uma consequência, né? Então as pessoas me buscam pela estética, mas tem tantos outros pontos que a gente tem que trabalhar primeiro e para depois essa estética florescer, que é interessante, porque as pessoas acham que simplesmente é um cálculo ali e elas se veem atrapalhadas, tropeçando aí no meio do caminho. Porque muitas vezes não faz sentido. Tem um dia que você vai acordar, que você tá cansado, que você quer que se exploda o seu peso, que você quer, entendeu? E a saúde não. Quando você começa a ver por outra visão, como que minha célula está funcionando, a respiração celular, começar a ter, a gente não foi educado para isso, né? A gente não tem uma educação de conhecimento, de você saber como que seu corpo funciona efetivamente. Na escola é tudo dado meio que você nem entende o que são aquelas organelas celulares, enfim. Mas hoje em dia a gente tem uma ferramenta que o nosso conhecimento pode se ampliar muito, né? Então, entender melhor como meu corpo funciona, por que eu tô me sentindo assim, né? Óbvio que a ajuda do profissional é essencial nesse momento, principalmente quem não tem, assim, nenhuma formação, né, na área de saúde, que não tem... tem que ter alguém para guiar ali, para pôr os pingos nos is, né? Mas... Sabe o que eu percebo, Paulo? Eu percebo que muitas pessoas que têm o hábito já meio que industrializado de ter o pãozinho na geladeira, aquele café da manhã que já começa aquele café da manhã totalmente errado. Não é que é errado, é que não é o que vocês nutricionistas falam, né? Quando vocês elaboram um cardápio muito diferente, que a pessoa tem que comprar muitas coisas, não é só pelo gasto, é por ter que fazer. A pessoa que não cozinha, que trabalha fora, assusta. E aí o paciente não adere ao tratamento. Isso que eu tenho dó. Porque e é uma pena, realmente, dá dó, né? Isso que eu tenho profissionais que, não estou falando você, mas tem alguns profissionais que fazem uma rotina alimentar bem
complexa para uma pessoa que não está acostumada, e aí ela tem que ir para a cozinha. Uma vez eu vi um cardápio que eu não conseguiria seguir. Apesar de eu tinha que acordar e ir para a cozinha e fazer o suco verde dela, já era um suco com vários componentes, e daí tinha que fazer panqueca frita. Eu achei que a pessoa, só no café da manhã ela já ia perder não, ela ia ter que investir um tempão naquilo. E hoje E as às vezes não pessoas pode, comem. né? E às vezes não Não, dá. Isso graças a Deus está mudando bastante, né? A gente já viu que não dá mais certo se você pegar protocolos e ali você vê na sua frente aquela pessoa que se beneficiaria muito dessas estratégias, né? Maravilhosas, enfim. Porém, você sabe que ela tem uma limitação em relação àquilo e que não vai dar certo. Então, quando eu comecei assim a aprofundar, né, pós-graduação, até um pouco antes da pós-graduação, que você começa a ler artigo, aí você se empolga, você fala, nossa, meu, eu acho que isso daqui ia ser perfeito para tal paciente e tal. Só que daí você encontra aquela barreira, né? Quando você vê que a pessoa tem muita necessidade, assim, ó, tem pessoas, sei lá, com algum um distúrbio intestinal, alguma coisa tem que, ou ela muda, é uma coisa, né? Aí você tem que, ó, realmente, isso aqui é uma questão de vida ou morte, você precisa fazer e tal. Só sim. que a maioria das vezes você tem que introduzir a pessoa nesse mundo, né, de nutrientes, de conhecimento em relação à saúde. Então, aí vem a empatia, né, de você sentar e olhar para aquela pessoa. Por isso que eu já começo a consulta já perguntando, tá, como que é a sua rotina? Como é o seu dia a dia? Você acorda que horas? Tal, como que é de Exato. manhã? Você tem preguiça? Você não tem? Como, né? Você dispõe de tanto tempo? Então, isso é uma pergunta crucial. E que hoje em dia eu faço isso, aplico e faço muito, e dá muito certo na consulta, porque a gente vai mudando algumas coisas mais cruciais e a gente vai elaborando dentro disso, a pessoa vai se sentindo à vontade e vendo que é possível, né? E se sente mais entusiasmada com aquilo. Mas também é um exercício que a gente pode fazer, qualquer pessoa pode fazer em casa em relação a isso. Tá, tem muita informação circulando, tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar a saúde. O que eu posso fazer hoje? O que eu sentada aqui hoje, como que eu posso melhorar meu dia? Nem que seja, bom, meu lanche é bolacha, chocolate e, sei lá, ainda tomo um refrigerante. Vamos começar tirando o refrigerante? Então, assim, pequenas atitudes mesmo que a gente toma, Sim. que pode te levando mais longe, porque daí você tomou essa atitude, você se sente confiante, aí no próximo dia você já vai fazer igual, aí você já fala, então eu posso trocar bolacha por uma fruta também, vou me adaptando. Então, esse conceito foi um pouco perdido de reeducação, com tantas estratégias fabulosas que estão por aí, né? Porque eu já vou começar com jejum, já vou fazer low carb, e aí a pessoa se depara, às vezes faz até um resultado ali em 2 semanas, mas não sustenta aquilo, né? E isso Não, não é uma não. mudança, né? Então a gente tem que voltar para essa questão de se reeducar, de entender, de se entender, de se acolher, né? Com firmeza, óbvio. E uma coisa que eu coloquei na minha lista aqui é essa questão que a pessoa fala, não fiz do jeito que tinha que ser, ferrou, né? Então, acabar com essa questão da derrota. Não, outro dia dá, se você continua e você tem que continuar no seu ímpeto, né? A mesma coisa, eu falo, você está fazendo às vezes uma aula, um curso de inglês, você vai fazer uma prova lá, não deu muito certo, mas, você vai ter que estudar de novo, você vai ter que continuar, Sim, né? Senão você não vai sair do lugar. A mesma coisa na nutrição, você vai um dia errar, no outro dia você já melhora um pouco, enfia o pé na jaca, bola pra frente, a vida continua, e isso, mesmo que seja quarta-feira e isso aconteceu, retoma, porque é melhor você retomar do que você dar mais 3 passos para trás, né? E aí a questão do engajamento, de você se engajar, porque você está gostando do processo, né? Porque você já aceitou aquele processo. E não com ódio de que você tem que fazer aquilo, mas a aceitação do processo, porque é com o processo que você vai conviver mais, né? Então, trazer esse processo para uma coisa que você vai conviver, você vai brigar, mas que vai estar lá sim, sempre, né? E aí, começar pelo básico, né? Então, essa questão eu vou ensinar no meu, olha, senta, faz, relata numa tabela como foi seu dia. Naquele dia, quanto de industrializado teve? Quanto de produto in natura teve?
Você pode melhorar isso para o dia seguinte? Provavelmente sim. Então já parte daí, entendeu? E aí Entendi. as coisas vão se desenrolando. Aí aqueles princípios básicos, a água que a gente sempre fala muito na rede social, se hidrate, porque é um ponto que a pessoa às vezes ela acha que ela se hidrata, mas ela não tem nem noção, Sim, né? Começa a quantificar ali e vê que tá muito abaixo e é um ponto que você começa a se disciplinar também. Né? E sim. aí essa disciplina já melhora, você fala, pô, tô tomando água direitinho, né? Então já vou melhorar minha alimentação e uma coisa vai puxando a outra. E não aquela frustração de tipo, não fiz nada, então ferrou, né? Então a atitude de planejar é uma atitude que muda tudo, muda todo o contexto. A atitude também de encarar a mudança, né? Encarar o processo como com mais aceitação, com mais gentileza nas falhas, mas com firmeza em continuar, né? Sim. E aí a questão, eu tenho uma tabelinha que eu posso liberar para vocês, mas bem simples assim, uma tabela mensal que eu passo para os meus pacientes imprimirem. E aí tem lá hábito intestinal, atividade física, a ingestão Ah, de que água, legal. um quadradinho pequenininho para cada dia. Você não precisa ficar detalhando, mas você pode só colocar lá. Intestino, funcionou, não funcionou? Atividade física, fez, não fez? E aí você vai partindo dali. Bom, eu não tomei nada de água, amanhã eu vou melhorar, né? Então Ai, isso Paulo, vai evoluindo. passa pra gente. Então Eu vou seria uma. colocar. É Isso, uma passa e folha. depois É uma é folha uma folha mensal. por dia, ou é uma tabela que ela Não, é vai uma tabela preenchendo. mensal. É uma tabelinha mensal desse tamanho. Uma folha, você põe na geladeira, você vai marcando, sabe? Nossa, que É, bacana. Isso é muito legal, porque daí você passa a se conhecer e ver os pontos que você pode melhorar, né? E aí a outra atitude é em relação a você se auto. Não, também autoavaliar, mas buscar também ajuda profissional para ver em que estágio você está. Qual que é seu estado atual? Como que está sua tireoide? Como que está seus parâmetros, né, mitocondriais ali, os exames laboratoriais, hemograma, essas coisas, da onde eu estou partindo, né? Porque se Tá. você tem um ponto de partida, você tem para onde olhar para trás, né? E observar os seus avanços, né? Então, se você vai à solta, vou mudar, e você não tem um ponto de partida, de visualização mesmo, porque às vezes a gente, uma balança e tal, e a balança ela oscila muito, né? Tem aquela questão, né, do inchaço, um dia você perdeu o líquido, enfim, a massa muscular tá aumentando, e aí você acaba perdendo um pouco a noção disso. Então, os exames laboratoriais, né, outros parâmetros, tipo a bioimpedância, que vocês têm até lá na farmácia, ter algum ponto de partida, assim, para você olhar Sim. e comparar ao longo do tempo, né? Então, eu vou comparar daqui a um mês, eu vou comparar, não ficar comparando toda hora, porque não vai funcionar, mas ter esse ponto de partida, é uma atitude legal de você se comprometer a olhar para sua saúde de tempos em tempos e não deixar isso à solta, como, né? E Ô, até a bomba Paulo, estourar. você falou de pequenas mudanças, né? Eu percebo assim que muito as mulheres têm aquele horário que elas chegam em casa muito famintas, ou aquela fome de doce, de carbo que dá de noite, que elas sentem. Existe algum snack, alguma receita, alguma dica que você pode falar para elas do que Tem comer? muitas, Eu né? não, porque assim, eu não sei se você é adepta da low carb, eu acho que não, né? Porque sabe aquela hora que você tem vontade de comer algum Uhum. pedacinho de carboidrato? Não teria alguma receita nutritiva de algum Tem. carboidrato complexo, como se fosse uma bolachinha, alguma coisa assim, para tipo, dar aquela fominha, em vez de você comer um pedaço de pão, você come uma bolachinha, às vezes de sementes, alguma coisa assim, Sim. Paulo. Tem muitas receitas, né? Aqui em casa eu costumo sempre fazer os brownies, né? Veganos, os bolos, é, com as farinhas mais legais, assim, que nem eu te falei da amêndoa e tal. É legal você ter uma preparação assim, e que nem às vezes você bate no liquidificador, você faz em 10 minutos, né? E deixa aí pra semana, às vezes 3 dias, quando você chega em casa tem aquele mimo, né? E eu faço muito isso e levo também pro consultório. Às vezes eu como no consultório para quando chegar aqui eu já tô legal, porque eu também tenho isso e eu entendo perfeitamente. Tem isso, os brownies Mas e os.
Você é magérrima, Paulo. Ah, mas, Nossa, é muito. mas se eu não cuidasse, eu não sei se eu estaria, né? Já estaria um pouco complicado aí. Mesmo assim, Então, você cuida. Mesmo você sendo magrinha, assim, você Então, é cuida essa mesmo. questão que eu te falei, eu não fico, hoje em dia já não ligo tanto pra estética. Claro, toda mulher tem essas questões, tipo, eu melhoraria isso, melhoraria aquilo, eu tenho muitas, com certeza, mas o que mais me pega é a questão da saúde. Eu acho que é porque eu leio tanto, que eu estudo tanto, que eu entendo os processos, né? Aquela questão de você saber que o açúcar, quando você ingere o açúcar, qual que vai ser aquele mecanismo dentro do seu corpo. Então, eu me apego muito a isso, né? Tipo, principalmente produtividade. Tipo, quando eu vejo, sabe, eu me vejo sem energia, sem produzir, isso me afeta e me irrita, né? Eu falo, não, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. E aí, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado, por exemplo. Aí eu já levo esse snack, e até para as meninas também, porque eu falo, vou fazer um bolo, né? Que eu vou fazer para todo mundo comer e todo mundo comer saudável. Mas eu penso nisso, falo, pô, eu vou levar um lanche, que lá no meio e a consulta você usa muito cérebro, você tem que pensar, você tem que olhar e você já tem que raciocinar rápido, né? E eu penso, pô, eu vou comer uma coisa que vai me deixar mal, que eu vou ficar sonolenta, né? E o excesso de carboidrato refinado Sim. faz isso, né? E você falou, se eu sou adepta ao low carb ou não. Eu acredito muito em eu uso muitas estratégias low carb, né? Justamente por essa questão dos picos de glicemia, né? Que causam esses efeitos adversos e que geram mais compulsão, né? Então, em alguns momentos do dia, às vezes, dependendo da pessoa, eu jogo em alguns momentos do dia. Tem gente que já adota mesmo um protocolo low carb completo. E dá para usar sim. Eu só acho que você tem que saber usar, né? E saber para quem você vai estar aplicando isso. Porque às vezes a pessoa está saindo de uma dieta super high carb e bagunçada, e Sim. você vai impor isso para ela, vai ser mais um motivo de frustração. E eu hoje em dia vejo que não é para você ir muito pro low e também nem muito por high, né? Você tem que ficar ali no meio termo, justamente por aquela questão que eu falei da saúde da célula, né? A saúde mitocondrial. Então, muito se fala que o low carb ou a cetogênica vai melhorar cognição e tal. Mas a longo prazo a gente não vê isso. A gente vê que às vezes cai muito a saúde mitocondrial, dependendo de como é feita essa low carb. Então tem que ser muito bem feita, muito nutritiva, né? Porque senão você vai ficar sem complexo B, muitas vezes, baixo em complexo B, ou você vai ficar baixo em alguns nutrientes chaves para aquela saúde do metabolismo mesmo, né? Então, a curto prazo, às vezes já dá um resultado legalzão, mas a longo prazo você vê que aquela célula fica um pouquinho mais fadigada, enfim. Tem que ser muito bem feito e muito bem aplicado, né? Como que você percebe isso, Paulo? Que a célula está fatigada, que está faltando saúde mitocondrial? Quais são os sintomas? Então, alguns, por exemplo, os hormônios tireoidianos às vezes já acusam, e aí já é uma questão bem complicada, porque pessoas que fazem dietas restritivas muito tempo tendem, e de má qualidade, né, com muito farináceo, muito cereal, e oscilando nisso, tendem a ter problemas tireoidianos, né, hipotireoidismo e tal. E tem a questão do próprio metabolismo que você observa na questão, tipo, a pessoa tem alguns quilinhos ainda para perder e não sai do lugar, né? Então, aí já vem para mim, às vezes, fez essas dietas mais restritivas e vem e não consegue perder. Então, o que a gente começa a fazer? Trabalhar a saúde, né, a saúde mitocondrial, a saúde do metabolismo. E aí até eu uso bastante suplementação, vocês devem ver questão do complexo B para ativar essa célula, a coenzima Q10, né? O ômega 3 que desinflama, porque às vezes a pessoa entra no low carb, que ela começa a consumir muita gordura saturada, mas ela já tem, por exemplo, uma resistência à insulina, que você já percebe só da pessoa falar, às vezes, que tem essa vontade louca de doce, pode ser um sinal de resistência à insulina, aquela gordura que é bem abdominal, está muito direcionado para resistência à insulina, então aí a pessoa já começa a consumir muita gordura saturada. Isso daí vai inflamando mais a célula. E aí não tem uma resposta boa no metabolismo do açúcar, da glicose, enfim. E aí ela vai travando, né, esse metabolismo. Então a gente tem que reativar isso e desinflamar. E aí vem com o ômega 3, dos antioxidantes, né? Hoje em dia tem muitos e tem... aí a gente vai sentindo a necessidade de cada um.
esse daqui acho que se favoreceria, sei lá, do resveratrol. Esse daqui, se eu colocar um antioxidante, às vezes pós-treino não é legal, porque você tem que deixar a inflamação acontecendo ali pós-treino, então você tem que só observar essas questões. Mas os antioxidantes, que nem você falou, acordar e tomar um suco verde não é para todo mundo. Não é para todo mundo, realmente. Então essas pessoas podem se beneficiar de consumir, tipo, umas cápsulas de clorela, a hora que acorda, ou até esses ativos novos, né, o Wasabi Gin, que é super legal, que ativa ali realmente o metabolismo e já dá até uma aceleradinha. Então você já coloca ali de manhã essa estratégia antioxidante de uma forma mais prática para a pessoa, né? E aí você vai trabalhando essa saúde do metabolismo para pôr essa celulinha para rodar de novo. E o trabalho da atividade física em conjunto, né? Então, o que me preocupa muito é o emagrecimento no sedentarismo. Isso não combina, porque justamente você está ali em redução, né, da sua ingesta, você está fazendo um corte de calorias e ao mesmo tempo você está com o organismo parado, você não tem aquela ativação, né, do metabolismo, e aquilo dali que vai atrofiando, e aí você sente essa pessoa que emagreceu já, né, e aí chega no seu consultório e não vai para lugar nenhum. Então, isso aí é uma coisa que acho que todo mundo devia estudar, né? A questão da saúde mitocondrial. A gente aprende sobre mitocôndria na escola, mas não vê a importância dela E é tão importante, aplicada na nossa vida mesmo, né? É muito importante, nossa, muito importante. E aí, então, a questão do snack, a hora que chega, né? Esses bolos, então, já vou passar lá uma listinha para vocês de receita. Que legal. Então, bolinho, tipo, aí você usa farelo de aveia, a farinha de linhaça dourada, né? Então, não precisa ser zero, totalmente low carb. Pode ser médio carb aí, né? E aí você investe, às vezes, nesse lanche que quando você chega ali 5 horas, 6 horas... Pode até ter um pouquinho mais de carboidrato nessa hora e a hora que você for jantar você já está mais tranquila, você come um pouquinho menos de carbo, né? Aí a utilização dos açúcares, né? Escolher, tipo, o açúcar do coco tem mais baixo índice glicêmico, então pode ser usado nessas questões e dá um saborzinho legal. Mas dependendo também, por exemplo, se antes a pessoa fazia aqueles bolos super açucarados, ou consumia comprado, né? Se ela usava 2 xícaras de açúcar para fazer um bolo, e hoje ela vai usar uma, já tá no lucro, entendeu? Isso que as pessoas têm que entender. Tipo, eu vou fazer low carb, aí sai no Casa Natural, compra um monte de coisa, gasta rios de dinheiro e não vai conseguir manter aquela rotina de fazer aquilo. Sim. Mas simplesmente se ela tivesse trocado, ao invés de usar 2 xícaras, eu vou usar uma, já acertou, já arrasou. Você falou em janta, né? Em jantar. Eu já escutei falar de não comer, uma tendência nova aí, né? Eu escutei um outro da mídia aí famoso falando, me chamou a atenção. Ele falou assim, olha, o ser humano não foi feito para comer depois das 6 da tarde, então você coma até as 6 da tarde. Mas dá uma fome, né, depois. Na verdade, é a questão do ciclo circadiano, né? Então, assim, acontece que a gente não, para respeitar isso, a gente teria que respeitar todo o princípio do ciclo circadiano, que é o quê? O nosso organismo, ele acompanha o nascer do sol até a hora né, que a gente vai, que a luz começa a baixar. A parte endócrina do nosso corpo, a parte enzimática, ela acompanha esse processo. Então isso é muito interessante e muito pouco falado. Que na verdade, a hora que a gente desperta, né, vem a secreção do cortisol para despertar, né? Então a mesma coisa acontece à noite. Aí à noite a gente tem um declínio na produção de enzimas digestivas. Por quê? Porque o nosso organismo foi feito para produzir durante o período de luz e o período de escuridão já ir se acomodando para descansar. Só que hoje aqui estamos aqui batendo um papo, né? Já vai dar 8 horas da noite. Enfim, não é mais como era antes. E seria interessante tentar se aproximar um pouquinho mais, né? Dentro da nossa realidade. E realmente você tem que observar. Tem pessoas que você percebe que tá fazendo muito mal ela jantar às 8 horas da noite. É nítido, entendeu? Sente gases, estufamento, acorda mal, enfim. E aí você vai observando. Se você não tá nesse perfil, aí, óbvio, tentar comer mais leve, né? Como a gente já vem pensando nisso, das refeições serem mais nutritivas e mais leves.
Então vai ser tranquilo, você come mais leve, né? Se você for possível ali para umas 5 horas da tarde, 6 horas, já faz um lanche melhor. E à noite realmente faz uma refeição mais leve, mesmo que seja 8 horas da noite, vai dar tudo certo. Mas tem muita gente realmente que não é complicado essa questão da queda das enzimas digestivas, principalmente quem já teve, tipo, por exemplo, a cirurgia de retirada de vesícula. Então essas pessoas têm que ter muito cuidado à noite, na hora de comer. Tem pessoas que precisam até os alimentos crus, tem que dar uma excluída, consumir alimentos mais refogadinhos. Isso é muito individual. Mas, no geral, o nosso organismo, ele tem razão da afirmação dele, porém a gente não tem muito mais como ficar pregando isso, né, assim, e querendo, exigindo isso dentro do sistema ocidental que a gente vive, do jeito que são as coisas. Mas eu foco muito nisso nos meus pacientes, principalmente agora na quarentena, tem gente dormindo tipo 2 horas da manhã e acordando, né? Por mais que acorde mais tarde no dia seguinte, todo o seu metabolismo hormonal fica bagunçado, porque daí ali por volta de umas 10, 11 horas da noite é a hora do GH ser liberado, né? E o GH, ele ajuda na manutenção da massa muscular, ajuda na manutenção do peso em si, né, nessa fase adulta. E aí você perde esse pico de liberação de GH, porque você está lá acordadão. A melatonina, a própria melatonina, né? A hora dela também é essa aí. Só que se você está... Oi. Não, esse nutricionista que ele falou, olha, não passem das 6 horas, né? Você tem que comer a última refeição às 6. E ele falou também que a gente deveria ir dormir às 9 horas, para você ter sono profundo. Se eu não me engano, o sono profundo era às 11, para você liberar os hormônios. Quem é que vai conseguir deitar às 9 horas hoje? É muito difícil. Eu acho que vale você tentar um pouco assim, por exemplo, se eu tô dormindo meia-noite, eu vou tentar dormir às 11 hoje, sei lá. Aí você vai melhorando, sabe? Isso é uma luta, eu tenho lutado com isso também. Porque faz muita diferença. E uma questão é assim, se você começa a não pensar nisso, você pode ser irreversível mais pra frente, sabe? Tipo, essa coisa banal, tipo, vou ficar assistindo filme mesmo, sei lá, eu trabalho mais tarde, eu acordo mais tarde. Eu tenho muitos pacientes que trabalharam anos durante a noite, e aí quando eles param, eles não conseguem mais conectar esse sono. Mas isso tem muitas consequências, porque a gente tem uma liberação de cortisol para manter o nosso... é uma sobrevivência. O organismo identifica aquilo como uma sobrevivência. Não teve o descanso que merecia, eu vou ficar liberando cortisol para me manter bem. Só que o impacto da elevação do cortisol a longo prazo é complicada, né? A princípio já começa a resistência à insulina, aí a pessoa ganha peso, aí depois já começa outras desordens, que às vezes o próprio hipotiroidismo. Então vai desencadeando uma série de coisas. Devemos, sim, voltar para tentar um retorno para essa atenção para o ciclo circadiano, mas de uma forma tranquila, assim, não desespero, não, 6 horas tem que jantar e 9 horas dormir. Eu acho que tem que buscar isso. Algumas pessoas eu já trabalho essa estratégia, tipo assim, pessoa que fala assim, pô, à noite eu não tenho fome. Tal. Então fala, então beleza, então vamos fazer uma refeição legalzona 6, e aí toma chazinho e tal, fica de boa, e aí a pessoa se sente muito bem, tal. Mas legal. Não é pra todo mundo, né? Não é pra todo mundo. Fal, o ideal, vamos tentar, porque assim, o que eu fiz uma vez? Eu tava nessa rotina de dormir tarde, e aí eu falei, não, chega, eu vou passar mal um dia. Por que passar mal? Porque eu fui dormir tarde e acordei super cedo. Então eu passei um dia bem cansada, com sono, porque eu queria chegar de noite e conseguir dormir. E deu certo. Né? Então, assim, uma dica sua. Se a pessoa tiver afim mesmo de dormir mais cedo e acordar mais cedo, que horário seria legal? Se ela conseguir ir para a cama 10 horas, vai. Que horário seria legal ela estar acordando? 5, 6? 6 horas eu acho perfeito.
Tem pessoas que, tipo assim, precisam de 8 horas, né? Elas já tem aquela coisa, meu, se eu não dormir 8 horas, eu fico um caco. E tem pessoas que ficam super produtivas, às vezes se dormir muito mais, perde a produtividade. É individual, mas eu acho que para a população no geral, das 10 às 6 é perfeito. Já você ainda pega ali o ganchinho dos hormônios. E a questão do comer à noite também tem uma interferência da digestão na secreção dos hormônios. Então, às vezes, você vai lá, se empanturra e vai dormir, nem que você vai dormir tipo 8, 9 horas, sei lá, mas você acabou de comer um bando de besteira ali 7 horas da noite, 7 e meia, dá um pico de açúcar no sangue, dá um pico de glicemia, que libera muita insulina. Só que os hormônios, eles competem. Então, você tá lá com a insulina altíssima, como que você vai secretar os outros hormônios? Eles competem, não tem como. Entendeu? Então, por mais essa questão da alimentação mais leve à noite, tem até lá post no meu Instagram, é justamente por isso que as pessoas falam assim, mas eu não tenho estratégia não preciso de estratégia de emagrecimento, será que eu preciso comer leve à noite? Você não precisa tirar carbo nem nada, mas investir em alimentos de boa digestão à noite sim, para ser uma coisa rápida, para ser uma coisa legal, gradativa, não ter pico, enfim. Eu acho das 10 às 6 ótimo. E eu acho essa questão do acordar cedo muito importante. Justamente para você se organizar, entendeu? De você poder sentar meia hora antes ali da bagunça começar e você anotar ali como vai ser meu dia e tal. E aí você vê que o dia começa diferente. Isso é fato, né? Isso que eu ia falar, Paulo. A gente sabe, então, bem claramente que existe um prejuízo da gente ir dormir tarde, que é comprometer a liberação dos hormônios. Eu quero saber de você, existe o mesmo prejuízo se alguém decide que vai começar a acordar 4h30, 5 horas, para o dia render mais? Mas dormindo mais cedo? Dormindo mais cedo? Porque tem um livro, acho que você já sabe qual que é, que estimula muito as pessoas a acordarem bem cedo. Acho que você me mostrou o Milagre da Manhã, não foi? Esse, né? Que você estava lendo, acho que é. E é bem legal. Só que eu fico pensando assim, a gente sabe que se dormir tarde tem um prejuízo. E acordar cedinho? Acordar 4, 4h30, 5, você corta alguma produção de algum hormônio? Na verdade, a gente tem que. São vários ciclos, né? De sono REM e não REM que a gente tem que fazer ao longo da noite. E aí a gente, sem medir isso, a gente sente no nosso corpo o impacto de não cumprir esses ciclos do sono REM, né, do aprofundamento do sono, porque é nesse aprofundamento que tem a regeneração, né, celular, de memória e tudo mais. Então, a questão você tem ter um sono, às vezes não adianta você dormir 10 horas por dia e você não ter esse ciclo acontecendo. E é o que muitos estão difundindo aí, a questão de você dormir com a televisão ligada, a questão de você dormir agitado, né, não ter um tratamento do sono, tipo assim, a hora de dormir, vou desligar as coisas, vou tomar um chazinho, vou ficar tranquilo. Um desafio realmente hoje, você pegar e colocar, vou colocar o celular no modo avião, a vida tá acontecendo lá fora, né? Mas isso impede o aprofundamento do sono, a chegada no sono REM, que é onde as coisas acontecem, então você fica com aquele sono marginal ali, que, né, é muito fácil, assim, de ser quebrado. Então, se a pessoa observa que, vou passar a dormir 9 horas, acordar 5 horas, que nem eu te falei, tem pessoas e pessoas que vão render super, justamente pela facilidade daquela pessoa aprofundar o sono, né? Então, se você vê que você é uma pessoa que aprofunda legal, que você acorda disposto, não vai ter prejuízo nenhum, pode ser muito favorável. Mas se você já sente aquela fadiga no dia, isso é horrível, o sono é fundamental. Pode falar. Sabe o que eu percebo, Paulo? Seguinte, as pessoas que acordam 7, 8 horas, eu percebo que o dia já não rende tanto, elas saem da cama, eu preciso ir, eu tenho meu compromisso. Isso gera um estresse. Já começa a ansiedade, já não é nada vantajoso para a saúde dessa pessoa. Então eu fico pensando, seria muito melhor se ela acordasse mais cedo, começasse a produzir mais cedo, ela vai render mais, o dia dela vai render mais. À noite, ela já encerrou as tarefas dela, ela vai estar cansada e ela vai dormir melhor. E uma prática que comecei a fazer, que eu acho muito interessante até comentar, não sei se você concorda, eu sei que é muito individual, mas
que eu gosto de fazer é tomar um banho, ainda mais nessa época de frio, tomar um banho mais quentinho de noite e ir para a cama e levar um óleo de lavanda. E eu passo no Excelente. pé. É. Eu faço massagem no pé. E eu percebo assim, é incrível como uma coisa tão natural e tão bobinha, inocente, dá um sono muito profundo. Não sei É se é pelo fantástico, fator é. de Mas você. é que nós temos vários sentidos e a gente trabalha muito pouco eles, né? Então, esse daí até tem muito na terapia Ayurveda, né? Eu tenho estudado isso também. Porque a gente deixa isso passar, né? É que nem eu estava te falando do tratamento do sono. Então, você tem que tratar esse sono, você tem que organizar ele desde cedo, pensar como vai ser, que hora você vai deitar. Porque falar assim, a hora que eu cansar, eu durmo, né? Ah, Isso. para falar a verdade, o que eu acho, Paulo? Eu acho que é uma mudança de vida. É uma mudança total. Para você ser mais, Uhum. ter uma vida melhor, ser mais saudável e mais feliz. Porque não tem como você ser feliz, você sai da cama já atrasado, cheio de Não. coisa. Então você vê como uma coisa linka na outra. A questão do sono estava aqui na minha lista. Eu ia até passar assim, batido, eu ia falar só bem brevemente, mas é porque uma coisa liga a outra. Não adianta eu falar para vocês fazerem um monte de estratégias para reduzir o consumo de carboidrato, enfim. Se você não tratou o sono, o que vai acontecer? O seu cortisol vai ficar elevado o dia todo e você vai ter mais fome. O corpo ele meio que tem um sistema primitivo que ele não sabe se você está cansado ou você precisa de energia alimentar, entendeu? E aí aquilo te gera mais fome, mais ansiedade, enfim. Então, realmente, é essa questão que eu queria colocar. Não tem uma formulinha que você vai fazer, que você vai tomar, que vai organizar tudo. Mas você tem que começar degrauzinho por degrau. Pra arrumar a bagunça da casa toda, né? Não adianta você arrumar, tipo, o sofá e a sala tá toda bagunçada. Então, esses pontos, um vai puxando o outro. Ah, tomei água legal, agora eu dormi bem, tô mais disposto. Porque, por exemplo, quem não dorme direito, como que vai fazer uma atividade física de qualidade? Não vai Não render, vai. né? Então, tudo isso vai puxando. Esse tratamento do sono, cada um tem que ter o seu e identificar. Às vezes a pessoa toma banho, ela desperta, né? Mas, então, cada um vai puxando. Tipo, eu tô com essa agora, do chazinho, porque eu também fico pilhada, às vezes a cabeça quer produzir à noite, né? E aí, Sim. do chazinho, de deitar, de começar a desligar o celular, desligar a televisão. Fico brigando aqui em casa porque eu não quero a televisão ligada, mas o pessoal, né, o Gui gosta de assistir. Enfim, mas tem que ter uma disciplina nisso mesmo. E não porque você é obrigado, ou porque você. Mas porque é bom, você vai começar a se sentir bem e você vai se encantar com esse processo. De você, despertei hoje, pô, não tô sentindo aquela dor de cabeça que eu tava sentindo, que às vezes era uma desidratação, era uma falta de aprofundamento do sono. A Sim. Maite aqui perguntou, né, se é normal sentir mais sono no inverno. Com certeza, né? O nosso corpo é isso, é a conexão com a natureza que a gente perdeu e que a gente precisa urgentemente resgatar. Né? Dessa forma, do ciclo circadiano, né? De ver que o nosso corpo reage à lua, imagina, né? Então ele reage também à questão solar, reage à natureza, ao que tá à temperatura, né? Com a temperatura mais baixa, a gente tende a ter um funcionamento mais brando, começa a desligar as funções mais cedo ou a despertar mais tarde. E tem essa questão que a gente está muito fora disso, a gente está totalmente Totalmente desconectado, fora. né? Totalmente. Então, cada passo que você fizer de conexão com isso, o óleo essencial, tem fantásticas, né? São as aplicações deles. O lavanda, eu nem estava estudando, né? A questão do chá de lavanda. Eu sempre pensei mais nele em óleo essencial e tal, mas a gente plantou lavanda aqui e eu tenho feito. Muda realmente o aroma que você sente, aquela coisa que entra no seu E, corpo. e Muda, posso é falar, impressionante. ó, eu não gosto muito do aroma da lavanda, é uma coisa minha. Eu não, eu gosto muito mais de laranja doce, é uma coisa individual, do que Sim, do muito. lavanda. Só que eu tinha em casa o da veleda da lavanda, e eu falei, eu não sei, sabe aquele negócio instintivo? É muito interessante esses É, instintos que a gente tem. Eu falei, começou assim.
Eu falei, vou deitar na cama, estava na minha criada muda, eu falei, vou passar no pé. E aí eu comecei a massagear o pé com aquele óleo e comecei a sentir o cheiro e massagear os pés. Toda vez que eu faço isso, eu durmo muito bem. E eu percebo assim que a lavanda é muito querida, né? Um óleo essencial muito querido por tantos benefícios que ela produz, tanto pelo cheiro, o emocional, e também local, que ela cicatriza, ela é excelente. Teve aquele em congresso da Infinity que eles estavam falando da pinetonina, né? Que tem Sim, vem da lavanda e tal, e eles falavam sobre ela e ter esse nome, o ativo tem o nome de pinetonina, pela questão de interferir na glândula pineal. Então, olha a profundidade disso, né? Você fala assim, é só um aroma, como que pode mudar tanto? Mas ele vai preparando o seu organismo para o sono, para a organização da sua secreção sim. hormonal, né? É muito importante, né? Eu acho demais. Né? Tá Clau, acabando? isso que eu ia falar para você, tô vendo aqui, faltam 5 minutos. Eu não queria que caísse sem a gente se despedir. Que nem da outra vez. Mas sabe o que eu Sim. queria pedir para você? Não sei se é possível, que a gente marque, talvez semana que vem, ou em breve, uma continuação para falar dessas questões que a gente está deixando de sentir e de dar importância para esses sinais que a gente deveria resgatar. Vamos Inclusive, sim. Você vê como as inclusive coisas, né? nessa fase que a gente está passando, que é uma fase de reflexão mesmo, a gente É o poderia melhor momento. é, E aproveitar tem o gancho aí. muitas pessoas que vão sentir isso e não vão nem saber identificar uma falta, um vazio, que na verdade está relacionado ao quê? Dessa conexão com a natureza que a gente precisa. E aí você fala isso, parece que tá falando, né? Good vibes aí. Mas é saúde, é ciência, na verdade, isso daí, entendeu? Então Sim, eu super top a gente falar sobre isso. E como a gente trazer essa reconexão, né? Devagarzinho, pra gente porque, ter. Ah. porque, como você falou, eu concordo plenamente. Não adianta a pessoa vir na farmácia, gastar muito em suplementos, ou ela ir na casa natural e gastar muito em alimentos, se ela não conserta a base, né? Se ela nem É. dorme direito, se ela bagunça todo o ciclo dela. Eu acho extremamente importante. Sim, e aí a gente pode até falar sobre essa questão do que tem muitos ativos, né? Sexta-feira eu passei até na farmácia e comprei passiflora, mulungu, que vocês até já deixam pronto, né? Valeriana, Valeriana, para minha cunhada que perdeu o avô recentemente, não está conseguindo dormir, enfim. Então a gente pode usar essas ervas, esses complementos a nosso favor. Mas realmente tem que organizar tudo bonitinho, tem que se propor a isso. De manhã já começar se propondo. Qual que vai ser o meu foco? Bom, vou dormir melhor hoje, né? Se propõe a isso, não à noite do nada, quero dormir bem, né? Não vai não rolar. vai. Não Então vamos vai. se propor. Então vamos fazer isso sim, semana que vem. A gente vai marcar. E, gente, muito obrigada por todo mundo que está aí assistindo a Obrigada. gente. Val, muito obrigada, viu? Muita Obrigada a você, gratidão Li. por você aceitar o convite. E aí a gente marca semana que vem e avisa todo mundo de novo. Tá Fechou. bom? Tá bom, então. Obrigada, viu? Um beijão, boa Tchau, noite, tchau. bons Beijão, sonhos. gente. Bom sonho. Tchau, Tchau, tchau. tchau.